E aí, beleza, criatura? Funções da linguagem. Agora a função chamada de metalinguística. A metalinguagem, importantíssima função. A metalinguagem acontece quando a linguagem fala da linguagem. Quando a linguagem tem o objetivo de falar dela própria, da própria linguagem. É isso aí. Por isso a metalinguagem prioriza o código, prioriza o sistema comunicativo, prioriza o próprio código. É isso mesmo. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo metalinguagem, já que eu estou usando a língua para falar da própria língua. O objetivo principal do meu texto oral, é falar da própria comunicação, da própria língua. Toda aula de língua portuguesa é metalinguística. Porque em toda aula de língua portuguesa existe o objetivo de falar da própria língua. Uma gramática é metalinguística? Claro que é. Porque a gramática tem a intenção de falar da própria língua. Agora, uma pergunta. Um livro de história é metalinguístico? Não. No geral, não. Mas, professor, o livro de história não estaria falando do próprio homem? Ou seja, o livro de história não é o homem falando do homem? Sim, e daí? Se eu falo de mim, isso não é metalinguístico. Só é metalinguístico quando eu falo da minha linguagem. Ou seja, o livro de história é metalinguístico naquele momento em que ele explica, por exemplo, a linguagem dos egípcios, ou a linguagem cuneiforme lá na Mesopotâmia. O livro de história só é metalinguístico naquela parte em que o livro explica a linguagem de um certo povo, de uma certa civilização. É isso que é metalinguagem. Por exemplo, o índice do livro de história é profundamente metalinguístico, já que o índice do livro de história é um pedaço do livro que faz referência a uma outra parte do livro, a uma determinada página do livro. É isso que é metalinguagem. O dicionário é profundamente metalinguístico, porque no dicionário o objetivo daquilo que está escrito é conceituar. E anote isso aí, criatura. Todo conceito é metalinguístico, porque no conceito eu uso a palavra para explicar o significado de uma palavra. O significado de uma palavra. É isso que é metalinguagem. Entendeu? Na metalinguagem eu uso a linguagem para explicar a própria linguagem. Você lembra lá os elementos da comunicação? Lembra que eu colocava assim, ó, emissor, receptor e o referente, ou seja, o assunto. O assunto. Pois é, haverá metalinguagem quando o assunto for a própria linguagem. Quando o referente for a própria comunicação, for o próprio código. Ah, e você não pode esquecer uma coisa, por favor. Meta, em grego, quer dizer além. Por isso, metalinguagem é usar a linguagem para que ela vá além da própria linguagem. É isso que é metalinguagem. A linguagem vai além da linguagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano desenvolveu a comunicação para poder falar do amor, para poder falar da árvore. A comunicação humana foi desenvolvida para que o ser humano pudesse falar do mundo. A linguagem não foi inventada para falar dela própria. A partir do momento em que o ser humano usa a linguagem para falar dela mesma, metalinguagem. A linguagem foi além do objetivo para o qual ela foi criada. Ou você acha que o cara que inventou a televisão para que a televisão falasse da televisão? Claro que não, né? A televisão não foi criada para falar da televisão. Claro que não. Evidentemente não. Até porque, quando a televisão foi criada, ninguém pensava ser necessário falar da televisão.
A televisão foi criada para falar de outras coisas, de esporte, de jornal, mais tarde as telenovelas. A partir do momento em que a televisão passa a ser usada para falar dela mesma, metalinguagem. Escuta, uma pergunta que eu faço para você. Você já procurou no dicionário o sentido da palavra dicionário? Pensa aí. Eu acho que a maioria não. Olha só para você perceber. O dicionário é tão metalinguístico que ele explica até o significado de dicionário. E por que a maioria nunca procurou o significado de dicionário? É simples. Porque só o fato de estar manuseando um dicionário já significa que você já saiba o que o dicionário é. Teoricamente, o dicionário nem precisaria explicar o que é o dicionário, já que só usa o dicionário quem já sabe o que ele é. O dicionário é tão metalinguístico, que foi além dele próprio. Ele foi além dele próprio explicando as palavras, inclusive explicando a própria palavra dicionário. Se você fala em metalinguagem na literatura, cuidado com a terceira fase do modernismo brasileiro. Autores como Clarice Lispector. Até porque, nessa fase, que é a terceira do modernismo brasileiro, a investigação da própria linguagem faz parte da construção existencial do sujeito. Existir é existir na própria linguagem. Isso retoma, inclusive, princípios bíblicos, judaico-cristãos, de que Deus cria o mundo pela palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Essa ideia de que a palavra ajuda a inventar o que existe. E a terceira fase do modernismo recobra muito essa ideia. Autores como Guimarães Rosa, essa ideia de que a palavra tem que ser pensada porque ela ajuda a inventar o ser. Outra coisa que eu quero que você anote antes de eu terminar o vídeo, prometo, só mais uma coisa. Todo conceito é metalinguístico, não é? Todo conceito é metalinguístico. Portanto, toda equação matemática ou física, toda equação é metalinguística. Se eu escrevo assim, por exemplo, uma das leis de Newton, o módulo do vetor força equivale ao produto da massa pelo módulo do vetor aceleração. Isso é metalinguagem. Por que é metalinguagem? Porque acaba sendo, de certa forma, um conceito. Além do mais, se eu fosse escrever isso por extenso, eu colocaria módulo do vetor força, 2 pontos. É o produto, ou 2 pontos, produto da massa pelo módulo, blá, 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 blá. Ou seja, a única diferença é que lá no dicionário não tem um igual, lá tem 2 pontos, ou um travessão. E é interessante como que esse sinal de igual substituiria o verbo ser, porque isto é isto. E em toda equação, eu tenho um lado da equação que é igual ao outro lado da equação. É por isso que toda equação é metalinguística, porque eu tenho uma coisa que é igual a outra. Eu tenho isso aqui que é igual a isso. Ou seja, é um texto que se volta para o próprio texto. Todo sinal de igual provoca essa metalinguagem, já que eu tenho, nesse caso, um texto que se volta para ele mesmo. Se x é igual a y, y está sendo conceito de x. Ou seja, uma coisa se volta para outra. Metalinguagem. O texto fala do próprio texto. Agora, cuidado. Enem adora, por exemplo, colocar um poema que fala de uma pintura, ou um cinema, um filme que foi feito baseado em um livro. Isso também é metalinguagem. Toda intertextualidade é metalinguística. Porque em toda intertextualidade, você tem um texto que dialoga de alguma forma com outro texto. Anotou aí? Um abraço.